Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, é daqueles em que cada segundo realmente faz a diferença. O nosso protocolo de sepse. E sabe, isso aqui não é só mais um lembrete de rotina, não. É para a gente olhar de forma bem crítica como que a gente faz, desde a triagem até o tratamento, impacta de verdade a vida do paciente. Porque no final das contas, o que a gente faz e a rapidez com que a gente age, isso pode ser a linha que separa a vida da morte. Para a gente começar, vamos direto na base de tudo. Essa frase aqui da Surviving Sepsis Campaign, ela não tá aqui para enfeitar. Ela dita a regra do jogo, sabe? Sepse e choque séptico são emergências. Ponto. E o tratamento tem que começar imediatamente. Não é depois, não é daqui a pouco, é agora. O consenso mundial é esse, preto no branco. E o nosso dia a dia, a nossa prática, tem que respirar essa urgência desde o primeiro instante. Então, para a gente entender de verdade a importância de cada detalhe do protocolo, vamos fazer o seguinte: vamos acompanhar a jornada de um paciente, desde o momento em que a gente suspeita de algo até o tratamento começar de fato. Cada etapa aqui é fundamental, e a gente vai ver exatamente qual é o nosso papel, o papel de cada um de nós nessa verdadeira corrida contra o relógio. E tudo começa exatamente aqui, nessa tela, lá na triagem. É aqui que está o gatilho de tudo. A hora que a gente preenche ali 2 ou mais critérios de SRI ou de disfunção orgânica, a gente não está só, sabe, clicando em caixinhas e registrando dados. Não, a gente está literalmente acionando um alarme. É o sinal que dispara todo o protocolo. E pode ter certeza, esse primeiro passo, ele é, sem dúvida nenhuma, o mais importante de todos. Ok, protocolo disparado. E agora? Agora a gente entra na famosa hora de ouro. Esses primeiros 60 minutos depois que a gente reconhece a sepse, olha, essa é a nossa janela de oportunidade mais crítica. O que a gente faz ou deixa de fazer nessa primeira hora pode mudar completamente o futuro desse paciente. E dentro desse tempo existem 3 ações que são simplesmente inegociáveis. E são essas 3 aqui. Pensa nisso como um pacote de ações, uma sequência que precisa acontecer e rápido. Primeiro, coletar as hemoculturas e atenção, é antes dos antibióticos. Segundo, coletar o lactato. E terceiro, administrar os antimicrobianos. A ordem aqui não é por acaso e a velocidade é tudo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, bem de perto. Beleza, primeira ação, hemoculturas. E aqui tem um detalhe que é o pulo do gato, tá? A ordem. Elas têm que ser coletadas antes da primeira dose de antibiótico. Mas por quê? Pensa assim, a gente precisa de uma amostra limpa do sangue para descobrir qual é o agente que está causando o problema. Se a gente der o antibiótico antes, é como, sei lá, sujar a cena do crime. O resultado pode vir mascarado, e aí a gente perde a chance de direcionar o tratamento da melhor forma possível. E a boa notícia é que o nosso sistema já foi pensado para ajudar com isso. No momento em que o protocolo é ativado, a prescrição padrão já vai com o sinal de urgência direto para o laboratório. Olha só aqui na tela. Hemocultura automatizada. A solicitação já aparece lá na cara do gol com prioridade máxima. Isso garante que essa seja, de fato, a primeira coisa a ser feita. E só para reforçar que isso não é uma regra que a gente inventou aqui, é uma recomendação global. É uma declaração de melhor prática da Surviving Sepsis Campaign. O mundo inteiro concorda com isso. Culturas primeiro, é a nossa melhor chance de verdade, de acertar o alvo no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento desde o comecinho. Certo, hemocultura a caminho. Vamos para a segunda ação crítica, coletar o lactato. Pensa no lactato como um termômetro da situação. Ele é o nosso principal marcador de hipoperfusão tecidual. Nome complicado, né? Mas basicamente ele nos diz se as células do corpo estão recebendo oxigênio suficiente. Se o lactato está alto, é como se as células estivessem gritando por socorro. É um sinal de alerta vermelho piscando. E assim como a hemocultura, a solicitação do lactato também já entra automaticamente na prescrição padrão, para ser coletado na mesma hora. O primeiro resultado é a nossa linha de base, o ponto de partida. Mas o segredo aqui é o acompanhamento. Ver se esse lactato começa a cair com o tratamento é o que mostra pra gente se o que estamos fazendo está dando certo. É o nosso GPS para guiar a ressuscitação. Bom, chegamos na terceira e talvez a mais urgente de todas as ações: administrar os antimicrobianos. A partir do momento que as culturas foram coletadas, pronto, um cronômetro imaginário começa a contar. E é aqui, gente, que a velocidade não é só importante, ela é absolutamente tudo. E para a gente não perder um segundo sequer, o nosso protocolo também é inteligente nesse ponto. É simples. A gente só precisa preencher o foco da infecção, é pulmonar, urinário, e o sistema, na hora, já gera a prescrição padrão com os antibióticos de amplo espectro mais indicados.
Isso quebra qualquer barreira, qualquer dúvida inicial e garante que o tratamento certo comece agora. E, de novo, não somos nós que estamos dizendo isso sozinhos. A urgência é um consenso mundial. A Surviving Sepsis Campaign coloca isso como uma recomendação forte. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é a categoria mais alta de evidência que existe. Não é uma sugestão, não é um CIDR, é o padrão ouro. É para ser feito, dentro de uma hora. Porque cada minuto que passa depois dessa primeira hora tem um custo. E esse custo, infelizmente, é medido em chances de sobrevivência. Ok, essa é a teoria, é o que o manual diz. Mas, e na prática? Como é que a gente está se saindo? Agora é a hora da gente olhar para dentro de casa. Vamos dar uma olhada nos nossos próprios números da análise de dezembro de 2025 para entender onde a gente está mandando bem e, principalmente, onde a gente precisa apertar os parafusos. Então, aqui estão as nossas metas institucionais. Vamos passar por elas juntos. Coleta de hemocultura. A meta é acima de 90%. Coleta de lactato, mesma coisa, mais de 90%. Agora vamos falar de tempo. Resultado do lactato. Tem que sair em menos de 90 minutos. E aqui, a meta mais crítica de todas. Administração de antimicrobiano em menos de 60 minutos. Para mais de 90% dos nossos pacientes. Agora a pergunta que fica e que a gente tem que se fazer não é só se a gente está batendo a 90%, é o que falta para a gente chegar no 100%, o que acontece nesses 10% que ficam para trás. Mas, no fundo, a gente sabe que essa conversa toda não é sobre números, sobre planilhas ou metas, é sobre pessoas. Então vamos conectar tudo isso ao que realmente importa, o impacto que as nossas ações têm na vida de alguém. Por que essa obsessão toda com o tempo? Porque cada minuto realmente conta. 7%. Guarda bem esse número, 7%. Sabe o que ele significa? Significa que a cada hora que a gente atrasa a administração do antibiótico para um paciente em choque séptico, o risco dele morrer aumenta em 7%. Pensa no peso disso. 1 hora de atraso, 7%. 2 horas, 14%. É uma matemática cruel e é uma aposta que a gente simplesmente não pode fazer. Então o resumo da ópera é este. Seguir o protocolo não é sobre burocracia. Bater meta não é para deixar o relatório bonito. Cada cheque que a gente dá na lista, cada minuto que a gente consegue ganhar, se transforma, na prática, numa chance maior de sobrevida, numa recuperação melhor para o paciente que está ali na nossa frente. A gente não está preenchendo o formulário, a gente está mudando desfechos. E eu quero terminar com essa reflexão para cada um de nós levar para o nosso dia a dia. Em todo plantão, a cada paciente com suspeita de sepse, a pergunta que tem que ecoar na nossa cabeça é essa. A gente está fazendo de verdade tudo o que está ao nosso alcance para vencer esse relógio? Porque no fim do dia, na sepse, vencer o relógio não é uma metáfora, é salvar uma vida